Olá gente, tudo bem? Hoje eu passo aqui no meio da tarde para conversar com vocês sobre o sal rosa do Himalaia. Por quê? É um sal que eu indico para a maioria dos meus pacientes, tá bom? Para substituir o sal comum, porque ele não é só sódio, tá certo? A gente sabe que só o cloreto de sódio tem o potencial de aumentar a pressão e não é a forma natural de aparecimento do sal rosa, do sal na natureza. Então, essa ideia que o ser humano teve de extrair só o sódio para poder salgar é porque as papilas que respondem ao sal respondem só ao sódio. Ok. O problema é que quando você tira os outros minerais que existiriam nos outros sais da natureza, você faz com que o sal fique altamente danoso a ponto de aumentar a pressão se consumido em maiores quantidades. Ok? A gente tem que entender que a falta de sal na dieta também, ela causa vários problemas. A queda de pressão, a hipotensão que pode ser causada pela falta de sal na dieta, pode fazer com que os órgãos recebam menos sangue. E quando isso acontece com o cérebro, muitas vezes, principalmente em idoso, vem sintomas como dor de cabeça, tontura, sensação de desmaio, baixa performance cerebral e tudo mais. Então o que eu quero que vocês entendam é que sal não é esse inimigo todo que há por aí. Eu já postei sobre isso, tá? E vou botar os links depois na descrição desse vídeo. É só que mais recentemente o pessoal tem falado mal aí, algumas pessoas, do sal rosa do Himalaia, e como eu indico para os meus pacientes substituir o sal tradicional, esse que é só cloreto de sódio, pelo sal rosa, eu achei por bem falar por que eu acho importante o uso dele. Ele ajuda a salgar com uma menor proporção de sódio no seu dia a dia. É claro que você também não pode cometer excessos dele, tá bom? Não estou ganhando nenhum tipo de favor de nenhum fabricante de sal rosa do Himalaia para falar para vocês sobre ele agora. É só que como eu prescrevo e os meus pacientes me mandaram textos, inclusive esse que eu vou conversar com vocês sobre o sal rosa, questionando, poxa, o senhor indica, doutor Ícaro, e o que esse cara falou aqui sobre o sal rosa? Eu achei por bem falar sobre ele. Olha só o texto. Uma pessoa que se diz profissional de saúde diz que encontrou imagens sobre a extração do sal rosa do Himalaia, resolveu pesquisar sobre o assunto e o resultado não poderia ser mais polêmico. É verdade. Óleo de coco é algo polêmico, colesterol é algo polêmico, açúcar é algo polêmico, ovo é algo polêmico, e nem por isso são coisas inadequadas, tá bom? Venho dizer que consumir sal rosa do Himalaia é modismo. Sério? Então olha só, você continua com o sal rico em cloreto de sódio, tá? Para poder ter gosto na comida, junto com o sal que já é adicionado na comida naturalmente. O que vai acontecer? Você vai ficar possivelmente com excesso de sal, e esse excesso de sal tende a empurrar outros minerais para fora do seu corpo, principalmente magnésio, potássio, tá? Fósforo, cálcio. E quando se empurra esses, às vezes o ferro e o zinco também, você começa a ter um monte de outros problemas. Então não é modismo você consumir um sal que seja mais rico em minerais, ok? Aí tá dizendo aqui que se você colocar a palavra Himalaia, tá? Quando é extraído do Paquistão, acho que tem um problema de geografia aí, você cobrar uma fortuna por ele, aí você pode vender por horrores e falar que é um modismo. Eu acho que faltou estudar bioquímica para falar isso, ok? Aí, ele está dizendo aqui que realmente o sal rosa do Himalaia possui mais minerais que o sal comum. Brilhante conclusão, já está respaldada essa conclusão por artigos do Dr. Mercolar, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Baracá, sabe? E de vários outros médicos também do exterior, que o sal rosa do Himalaia tem dezenas de outros minerais dentro dele, ok? Mas que o sal rosa não deveria ser utilizado para poder repor esses minerais. É óbvio que não. A ideia de usar o sal rosa do Himalaia é usar um sal que salgue bem, mas com menos sódio para este efeito. Então, ele salga também por outros minerais que tem dentro dele, tá certo? Salga menos do que o cloreto de sódio, mas se você usar um pouco a mais dele, é menos perigoso do que o cloreto de sódio simples. Mas é óbvio que ninguém usa o sal rosa do Himalaia para reposição de minerais. Você vai repor através dos nutrientes mesmo, de alimentos ou suplementos, tá? Sobre a questão do sódio, ele vem dizer que é pura balela,
que ele possui a mesma concentração que o sal marinho, que é apenas 100 miligramas a menos que o sal refinado. Volto a dizer, bioquímica, gente. Se você usa um sal que tem outros minerais dentro dele, os outros minerais vão ajudar num gradiente bioquímico para que você não tenha tanto efeito nocivo do sódio. E você tenha outros minerais que estão ajudando a salgar, ajudando na palatabilidade, e outros minerais que ajudam a empurrar o excesso de sódio para fora do organismo, por um equilíbrio bioquímico, equilíbrio de cargas elétricas, ok? Ele vem dizer que o sal rosa tem muito flúor, que é altamente tóxico, prejudica o funcionamento do nosso cérebro, tá? Apesar das pastas de dente serem lotadas de flúor, achei que o dado era relevante. Gente, pelo amor de Deus, já falei e vou repetir. Se você consome um sal que vem com flúor, tá? Mas vem com uma grandíssima quantidade, maior do que de flúor, de vários outros minerais junto, esses outros minerais ajudam a empurrar os minerais que sejam mais danosos para fora do organismo. Então, assim, quando você repõe vários minerais juntos, você tem interação entre esses minerais, ok? Então, assim, pode ter uma quantidade um pouco maior de flúor, tá? Mas tem outros 80 minerais lá. E com certeza facilita, por esse gradiente de minerais que repõe, a retirada do flúor pelo próprio organismo, tá bom? Agora diz que a extração do sal é feita com condições de degradação do meio ambiente e com trajes inadequados e com não tem limpeza. Gente, se vocês vissem a extração do sal tradicional nas salinas por aí, até a parte mecanizada dela, você também não tem esse asseio todo. E é claro que quando você pega outra cultura lá no Paquistão, para poder pegar as pedras do sal, essas pedras são lavadas e depois é que são trituradas. Então, assim, e para crescer bactéria dentro de um sal cheio de minerais é complicado. E quando você pega a importação, teoricamente a importação, quando é liberada no país, para todos os produtos isso vale. Tem condições de asseio daquele produto mínimas para poder ser liberada. Então, assim, e outra, está colocando que a extração do sal, ela degrada o meio ambiente. Sério? Eu não vi nada no texto que comprove a degradação do meio ambiente. Então, achei bem complicado falar esse tipo de coisa, tá? Dizendo que o sal continua sendo caro demais. Ok, as coisas que prestam normalmente custam um pouco mais caro, e hoje em dia esse sal já está bem mais barato. E que hoje em dia tem gente que pega o sal grosso comum e joga tinta rosa. Sim, meu filho, tem falsificação em tudo na natureza. Eu tenho certeza que você tem um tênis Nike ou Reebok e ele pode ser falsificado. E nem por isso você vai falar que Reebok ou Nike são coisas que ninguém deveria comprar porque podem ser falsificados. Então, quando alguém quer provar um ponto de vista bizonho, usa tudo que é tipo de argumento, né? E finalizando, ele diz que o sal no Brasil tem adição de iodo e que isso é importante e que o sal de outro lado do país não tem essa adição e pode ser perigoso. Quando o iodo é adicionado no sal brasileiro, é antes do refino. Então, parte desse iodo vai embora quando refina. O sal fica bem morto e perde parte do iodo que foi adicionado. Ok? Então, quando você pega um sal lá de outra parte do mundo que vem com outros minerais, incluindo o iodo, desculpa, mas você não vai usar como principal fonte de iodo na sua vida o sal. Porque se você fizer isso, você vai desenvolver carência de iodo ou vai ter que comer quantidades industriais de sal para poder repor o seu iodo. Aí vai desenvolver hipertensão e vai botar a culpa no sal comum. E é a culpa do sal comum mesmo. Ok? Agora, ele está dizendo aqui que use o sal normal ou marinho com moderação, que é mais saudável, seguro, ecológico e econômico. Gente, duas coisas. Primeiro, hoje em dia, quem quer audiência, pega alguma coisa mais natural que realmente ajuda e começa a atacar, sabe? E aí consegue um monte de plateia. Eu agradeço quem me mandou esse texto para criticar, porque me deu a oportunidade de falar para vocês o seguinte: o sal rosa do Himalaia é superior aos outros sais, sim. Tem outros sais que tem um monte de minerais junto, tem sais até da América do Sul, tem sais franceses, beleza. Mas o Himalaia hoje em dia é o mais fácil de encontrar com vários outros minerais, que vai salgar os alimentos, é um sal considerado gourmet, com menos cloreto de sódio e menos risco até para pacientes hipertensos. Eu uso para vários pacientes hipertensos sem problema, ponto. Então, para você pegar
um texto e escrever com esse tanto de coisa é a opinião de uma pessoa, mas uma opinião com pouco embasamento e uma opinião que denota um pouco de falta de conhecimento de bioquímica, na minha humilde opinião, tá? Então eu vou botar na descrição desse vídeo, não aqui no Facebook, tá? Na descrição do vídeo, quando ele for lá pro meu site, vários textos que vão falar sobre o sal rosa do Himalaia, de bons médicos, tá bom? Para você avaliar e você forma seu próprio conceito, tá bom? Hoje eu não vou abrir para dúvidas, porque eu tenho que voltar a atender. Eu só passei rapidamente para deixar isso registrado. Vou baixar esse vídeo, vou botar no meu site. E vocês fiquem com Deus, tudo de bom, um grande abraço. E cuidado com em quem vocês acreditam, com embasamento em relação às coisas que vocês colocam em prática na vida de vocês, tá bom? Porque tem muita gente que quer gerar polêmica para ver se aumenta o número de seguidores. Não necessariamente tem compromisso com a verdade ou sai acreditando em qualquer textinho que vê por aí, tá bom? O fato é que se você trocar o sal rosa do Himalaia, se você trocar o sal comum da sua vida pelo sal rosa do Himalaia, hoje em dia você não vai pagar mais tão caro. Se a procedência do sal for boa e você consumir com moderação, você vai ter um sal muito melhor na sua vida, até mais gostoso, você vai começar a apreciar melhor pelo paladar que os outros minerais dão também, que ajuda no equilíbrio bioquímico, não faz milagres, mas ajuda no equilíbrio bioquímico e fica bem mais longe do que os sais convencionais do perigo da hipertensão, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e mais sobre saúde lá no icaro.med.br/saúde. Um abraço, gente.